Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um conto que eu amo do Lovecraft, fazer a minha análise e também te mostrar uma adaptação japonesa sobre esse conto que pouquíssimas pessoas já assistiram. E eu acho que tem uma justificativa muito plausível para isso. O conto em questão é o Horror em Dunwich. Ai, a minha pronúncia é uma tristeza, então você vai ter que aceitar isso desde agora, tá? Enfim, o conto em questão é o Horror em Dunwich. Essa é considerada uma das histórias mais perturbadoras do Lovecraft, e com razão, porque é um horror cósmico, assim... Tirando o conto, o chamado do Cthulhu, é o meu segundo favorito de me deixar extremamente angustiada. É muito difícil construir uma adaptação cinematográfica decente que consiga transmitir esse horror todo. E se você assistiu o meu vídeo do Farol, você sabe que horror cósmico e horror psicológico são dois amigos que andam lado a lado de mãos dadas, e o Lovecraft consegue construir muito bem esse terror psicológico junto com um terror cósmico. E sim, é terror cósmico, sim, porque o horror cósmico as pessoas adaptam do inglês, e eu fui conversar com o meu amigo que é escritor, que inclusive tem um canal sobre literatura, e ele disse que a galera que ficou me corrigindo nos comentários chamando de horror cósmico e não terror cósmico, estão equivocadas por causa do significado das palavras, tá bom? Então, beijo, Lucas, pra você que me tirou essa dúvida, e assistam o canal dele porque ele faz ótimas análises literárias, mas eu já ressalvo que é pra gente inteligente. Então, se você é o tipo de pessoa que fica corrigindo o horror dos outros, não assista os vídeos do Lucas. Não sei que você queira ser humilhado. Aí vai, pode ir. A sua insignificância vai ser demonstrada de uma forma maravilhosa. Enfim, com o horror de Dunwich, a gente vai mergulhar mais fundo nas histórias malucas do Lovecraft, e eu quero trazer junto com o conto uma adaptação japonesa em stop motion experimental, que é muito esquisita, mas eu vou falar mais sobre a adaptação japonesa no final do vídeo na minha conclusão. A história de Dunwich começa em 1913 e conta sobre como era um vilarejo afastado da comunidade e que as relações íntimas que aconteciam nas famílias eram muito íntimas mesmo, a ponto de gerar pessoas esquisitas e isso ser normal para a comunidade, e também existirem famílias que possuíam uma tradição pagã muito esquisita, em particular a família Whatley. Essa família, ela tinha o patriarca, o velho Whatley, a filha dele, que era albina e feia, assim, deformada, que se chamava Lavínia e que misteriosamente apareceu grávida um dia nesse vilarejo. O pessoal do vilarejo até tentou questionar sobre quem era o pai do bebê e tal. Como o vilarejo era muito pequeno, as pessoas logo ficaram sabendo e logo começaram a estipular sobre quem era o pai do bebê, porque eles nunca viam a Lavínia sair das propriedades do pai, só quando ela ia fazer os ritos esquisitos nos círculos de pedra no cume das montanhas, que inclusive as montanhas tinham um cume arredondado, elas não eram um pico, né? Enfim, curiosidades à parte pra falar sobre as bizarrices desse lugar. Fora isso, o velho Whatley, ele disse que a Lavínia tinha engravidado de uma coisa que... de uma pessoa, não disse uma pessoa, mas ele disse que ela engravidou e que o pai do filho era muito maior do que qualquer pessoa poderia compreender. E ele também disse que um dia o filho dele chamaria pelo pai no cume da montanha, e que esse dia seria extremamente importante e incrível. Enfim, ele vai descrevendo como as pessoas não tinham noção do que aquela família estava passando, que era uma coisa maravilhosa. Na verdade, pelo que a comunidade tinha entendido das palavras estranhas que ela vinha falava nos cultos que ela fazia, nos rituais de paganismo, existia um deus chamado Yog-Sothoth. Eu não sei se a pronúncia tá certa, até porque o Lovecraft geralmente faz os nomes esquisitos que são pra ser impronunciáveis. Então também não vem querer me corrigir não, mas enfim, essa entidade cósmica era o que eles cultuavam. E a Lavínia aparentemente fez um pacto e acabou engravidando. Quando a criança nasce, a comunidade acha muito esquisito, porque é uma criatura que parece humana, mas tem feição de cabra, ele tem a pele escura, mas o queixo pequeno da mãe e os olhos vermelhos de albinismo. Enfim, aquela criança meio cabra, meio humana, vai crescendo e crescendo muito rápido. Em questão de meses, ele já conseguia falar, já conseguia andar, e em questão de anos, ele já parecia... Assim, em questão de anos, de 2, 3 anos, ele já parecia um jovem adulto. Em questão de 5 anos, ele já tinha 15, 16. E quando ele
tinha 10 anos, se não me engano, ele já era um homem adulto, barbado, completamente formado. Conforme ele foi crescendo, a família foi ficando cada vez mais excêntrica, porque o velho Watley começou a destruir celeiro, começou a destruir a própria casa para cada vez mais ampliar o sótão. E as pessoas já tinham escutado o velho Watley dizer que, ao passo que o Wilbur, que é o neto dele esquisito, crescia rápido, a coisa no sótão crescia 2 vezes mais. Então, se era estranho o Wilbur crescer e se desenvolver tão rápido, era mais estranho ainda aquela coisa no porão também ter um crescimento acelerado. Então, ele vivia desmontando a casa para ampliar a coisa no sótão e deixar ela presa. Acontece que, conforme isso foi acontecendo, tanto o Wilbur começou a ter um comportamento esquisito, os cães do vilarejo odiavam ele a ponto dele ter que andar armado para não ser atacado pelos animais, e jovens começaram a desaparecer na região também, e atribuíram o desaparecimento ao Wilbur. Porém, as pessoas no vilarejo não tinham coragem de confrontar o Wilbur, porque nessa altura do campeonato ele tinha quase 2 metros de altura, 2 e pouco. Enfim, ninguém tinha coragem de peitar ele. Além do tamanho desproporcional à aparência esquisita, a família também era muito estranha e as pessoas tinham medo da bruxaria que eles faziam. Então, além de ter medo de apanhar, eles também tinham medo de serem amaldiçoados. As pessoas no vilarejo também perceberam que o velho Watley sempre comprava gado com um ouro muito antigo, moedas de ouro antigas, e esse gado nunca crescia. Ele comprava de forma assim desenfreada, ninguém sabia de onde tanto ouro vinha e ninguém sabia para onde todo aquele gado ia também. Só perceberam que, durante um período, as vacas começaram a parecer muito magras, algumas morriam sem sangue, e até o próprio velho Watley apareceu algumas vezes com mordidas, marcas que apareciam nas vacas no pasto. Enfim, quando o Wilbur chega no ápice do seu amadurecimento, o velho Watley morre. Mas antes dele morrer, o médico foi chamado no local pela Lavínia, né, a filha do Watley, com muita dor no coração e com muito cagaço. O médico foi lá a contragosto para ver como que o velho tava. Já tava no fim. Só que antes de morrer, o velho disse pro Wilbur que ele não tinha tempo, que aquela coisa estava crescendo muito rápido e que estava pronta para servir o Wilbur, mas ele precisava cumprir com o ritual logo, porque o Wilbur não tinha tanto tempo. Então, ele falou mais uma vez sobre o Yog-Sothoth e disse que ele precisava logo cumprir aquilo que ele foi feito para fazer. Depois que o velho morre, e tem uma coisa curiosa, quando a criatura foi nascer, o Wilbur nasceu, na noite em que ele nasceu, caiu um raio super macabro e pássaros, mas eu não lembro agora a espécie dos pássaros, mas uns pássaros começaram a cantar muito na janela ao redor da casa. Nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhuma parteira foi ajudar a fazer o parto, porque ninguém entrava naquela casa, todo mundo tinha medo. E além disso, quando o velho foi morrer, os pássaros também ficaram cantando. Anos antes dele morrer, ele tinha um dia comentado que se aqueles pássaros cantassem até o amanhecer como se estivessem tirando sarro, é porque a morte dele já tinha chegado. Agora, se os pássaros aparecessem, mas não cantassem nada, tipo, de se dispersassem, é porque ainda não era a hora dele. Então, dito e feito, os pássaros apareceram e ficaram cantando. Um tempo depois, a Lavínia comenta no vilarejo que o Wilbur estava cada vez mais estranho, cada vez mais recluso. Ele passava muito tempo estudando os livros que o avô deixou pra ele, livros de bruxaria, livros de misticismo, e ele ficava assim, fissurado. Além disso, o avô já tinha dito que ele só seria educado baseado nesses livros e que ele não teria nenhum outro tipo de educação. Essa seria a única educação que ele ia receber. Wilbur, ele começou a ser cada vez mais estranho e ele também matava cachorro. Jovens continuaram desaparecendo, inclusive a sua mãe que morreu, mas ninguém deu importância pro desaparecimento da sua mãe. Ela morreu, sumiu, e eles atribuíam ao Wilbur o desaparecimento dela, só que ninguém foi tirar dúvida disso, tirar limpo, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o cara. Eu também não teria, né? Mas enfim. Quando a mãe dele desaparece, o Wilbur fica sozinho na casa e ele é a única pessoa que continua cuidando da coisa que tem no porão. Então ele precisa se ausentar por um tempo, porque ele precisa de um livro muito específico para continuar o ritual e assim conseguir invocar de vez o Yog-Sothoth. Esse livro em questão, ele encontra numa universidade perto do vilarejo
vilarejo, e é o livro que todo mundo conhece do Lovecraft, o Necronômico. Ele encontra um exemplar e ele fica lá folheando, lendo, tentando entender, até que ele encontra um trecho e ele fica completamente mergulhado naquele trecho que ele tá lendo. E o bibliotecário que estava observando aquilo, ele era um estudioso. E enquanto ele observava o Wilbur, ele começou a traduzir o que estava sendo lido e ele viu que era um ritual para você invocar o Yog-Sothoth, porque o caminho era por meio do Yog-Sothoth e o Yog-Sothoth era o caminho, e que o Yog-Sothoth traria uma legião de outros seres como ele, mais antigos e mais poderosos, que um dia já governaram na Terra, mas já não governam mais, e que ele era o primo do Cthulhu, e que o Yog-Sothoth tinha que ser todo feito um ritual específico para que ele fosse invocado, e o dia que ele fosse invocado seria o fim da Terra, seria o fim de toda a vida que existe na Terra. Então, o cara sentiu aquele frio na espinha, ficou angustiado, porque não era possível que alguém se sentisse tão interessado por um livro macabro, porque o Necronômico é escrito com sangue, escrito com fezes, ele é completamente destruído, tem pele humana costurada, dente, enfim, é um livro muito macabro. E ainda aparece um ser mais esquisito ainda, de 3 metros de altura, extremamente interessado naquele livro, com um rosto de bode, olhos vermelhos. Então, o bibliotecário disse pra ele que ele não emprestaria o livro. Apesar do Wilbur usar toda a educação que ele tinha pra pedir, o bibliotecário negou. Então, ele falou, beleza, então, você não vai emprestar? Tudo bem. Nisso, o Wilbur sai, os cachorros latindo pra ele, porque por onde ele passa, o cachorro quer morder ele. E o bibliotecário levanta o telefone e liga pra todas as outras bibliotecas da região, pra todo mundo que tinha um exemplar do Necronômico, e disse que ele passaria por esses lugares procurando pelo livro, que não era pra emprestar de jeito nenhum. Então, um tempo depois, alguns dias depois, esse bibliotecário vai dormir e ele acorda com o barulho da sirene da biblioteca. Então, quando ele vai pra lá, tem uma janela arrombada, a pessoa que entrou provavelmente já tinha escapado, os cachorros ainda estavam latindo lá dentro e já tava formando uma multidão ao redor da biblioteca. Quem que roubaria um livro? Mas enfim, ele já tava desconfiado de quem que era. Nisso, mais 2 professores da universidade, amigos desse bibliotecário, entram na biblioteca, não deixam mais ninguém entrar, pedem só pra que chamem a polícia. Beleza. Eles entram na biblioteca, vão seguindo o cheiro, porque tinha um cheiro insuportável dentro da biblioteca, um cheiro muito esquisito, e ouvindo o barulho dos cães. Quando eles chegam no local, eles encontram o Wilbur com o rosto todo esquisito, os olhos derretendo, a boca toda torta, o rosto todo torto, as roupas completamente rasgadas, a pele rasgada porque os animais atacaram ele. Só que conforme eles foram olhando pra baixo, eles foram vendo que as características humanas paravam no tronco, porque do tronco pra baixo ele tinha tentáculos no lugar das pernas, vários tentáculos, nos tentáculos tinham olhos, na ponta dos tentáculos tinham bocas, e conforme o Wilbur ia respirando, a respiração influenciava na cor dos tentáculos, que mudavam de um preto para um amarelo, para umas cores muito esquisitas, e eles não conseguiam entender o que eles estavam vendo. Eles tinham certeza que não era nada que um dia fosse humano, eles tinham certeza que era uma coisa tentando se passar por humana, mas aquilo tava longe de ser humano, tava longe de sequer ser da Terra. Então eles ficaram completamente perplexos, e o Lovecraft, ele é lindo quando ele tá descrevendo essa cena, porque é muito incrível como você se sente angustiado por não tá conseguindo entender, você não consegue desenhar o que ele tá descrevendo, e aí vem essa questão do horror, de você não compreender, mas ao mesmo tempo você fica aterrorizado, porque essa coisa que você não consegue entender existe, e essa coisa que você não consegue entender tá tentando invocar uma coisa muito maior, que você também não entende. Mas enfim, eles perceberam que a merda estava feita, mas eles acharam que tinha acabado ali. Conforme o Wilbur foi morrendo, desfalecendo na frente deles, o corpo foi se degradando cada vez mais rápido, até virar uma geleia na frente deles e nem ser reconhecível para os legistas. Então, o que os 3 testemunharam ficou apenas na memória dos 3. Eles nunca mais conseguiram esquecer o que eles tinham visto ali. Que pena que não foi a última vez que eles viram uma coisa tão medonha. Mas enfim, seguindo. Nisso, o horror de Demisch, que até então, enquanto eu tava lendo o conto, eu achava que era o Wilbur, tava prestes a começar. O Wilbur tinha muita pressa de voltar pra casa, porque ele precisava continuar alimentando a coisa que tava no sótão. Por ele não estar mais lá, presente, pra continuar mantendo a coisa presa dentro da casa, numa noite de tempestades, a coisa se liberta da casa, destrói a casa, come todo o gado que tava lá, o gado restante, uns 10, 12 gados, e
passa pela floresta, derrubando árvore, derrubando tudo. Parece que é um furacão que tá passando por ali, uma casa que tá quebrando as árvores, sempre na mesma altura. Só que os moradores não conseguem enxergar. Eles apenas percebem pegadas do tamanho de um barril, sentem a vibração da coisa caminhando, que parece que é um elefante caminhando por lá. Anda sempre numa velocidade muito devagar, o que dá a entender que é um bicho muito grande, por isso que ele se mexe devagar. E ao mesmo tempo eles sentem um cheiro muito forte, um cheiro muito desagradável, que eles não conseguem nem reconhecer de onde que vem aquele cheiro. É um cheiro podre, mas ao mesmo tempo é um cheiro que não é de carniça. Enfim, é um cheiro esquisito que só sentiam na casa do velho Watley. Essa coisa começa a andar por Dumish. E conforme vai andando por Dumish, vai comendo bicho, vai comendo ovelha, vai comendo vaca, até que ele come todos os animais e isso não é mais suficiente, ele começa a atacar os humanos. Então, ele chega numa casa, o pessoal da casa liga para as outras residências para avisar que a coisa tá passando por ali e eles não sabem o que que é. O pessoal se arma com mosquete, se arma com foice, mas eles não estão nem conseguindo enxergar o que que tá se aproximando. Eles sabem que a coisa tá chegando porque a vibração tá cada vez mais alta e o cheiro fica cada vez mais forte. E aí tem uma mulher no telefone, uma das vizinhas, ela tá falando o que que tá acontecendo, o que que o marido tá fazendo, que o filho viu as coisas durante o dia e que tá acontecendo de novo, até que a casa começa a ser destruída, eles escutam gritos e aí o silêncio total na linha telefônica. Quando eles chegam lá, não tem ninguém, todo mundo morreu e a casa foi completamente destruída. Então eles estão lutando com uma coisa que tá matando as pessoas agora, tá destruindo tudo, mas eles nem sabem o que que é essa coisa, eles não conseguem ver, eles só conseguem sentir e sentir o cheiro. E essa coisa começa a atacar outras casas, fazer outras vítimas, até que um grupo pequeno se reúne e eles decidem que eles vão lutar contra essa coisa, mas eles não sabem como. Em paralelo ao horror de Dumish, enquanto o horror tá acontecendo, o professor se juntou com seus dois amigos que também são professores, o bibliotecário é professor, tá? E aí eles começam a tentar entender o que o Wilbur queria. O bibliotecário ficou encafifado com isso e ele não descansou até conseguir entender. Então ele ficou lendo o Necronomicon, ele encontrou o diário do Wilbur que ele fazia os relatos. Lá o Wilbur escrevia tudo que ele estudava, ele escrevia sobre os rituais, ele escrevia sobre o Yog-Sothoth, ele escrevia sobre a sua missão, que a missão dele era trazer o Yog-Sothoth e que ele precisava do Necronomicon para isso. E ele escreveu que existia aquela coisa no sótão, que ele tinha medo daquela coisa ficar muito grande e se libertar ele não conseguir controlar, então ele precisava agir logo. Então quando o bibliotecário descobre isso, ele fica fissurado em tentar descobrir um jeito de impedir a coisa de continuar solta, né? O que quer que fosse aquela coisa. Então um dia a mente dele consegue enfim compreender o Necronômico e ele consegue descobrir uma fórmula de fazer aquela coisa invisível se tornar visível e descobre um jeito, um encantamento de fazer aquela coisa voltar pro lugar de onde veio. Não derrotar a coisa. Não tem um jeito de derrotar, ele não consegue descobrir um jeito de derrotar, mas temporariamente vai mandar aquela coisa de volta pro lugar de onde veio. Ele se junta com os outros dois professores, que os dois embarcaram na jornada de imediato, já que eles foram as únicas testemunhas que viram o horror que era o Wilbur. Então só de imaginar uma coisa maior e mais devastadora que o Wilbur, eles pensaram, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a humanidade vai estar ferrada. E lá foram eles. Quando eles chegaram no vilarejo, o horror de Dumish já estava acontecendo, os aldeões tinham se reunido, então os professores e o bibliotecário disseram que eles tinham um jeito de tentar impedir a coisa, era um palpite, não era nem certeza que ia dar certo, mas que ele tinha os elementos químicos lá que ele ia pulverizar pra fazer a coisa aparecer, e eles tinham uma fórmula pra fazer aquela coisa sumir, mas que ele precisava da ajuda dos aldeões. Então os aldeões contam que eles tinham chamado a polícia, só que assim, eles disseram, a gente chamou a polícia, mas a gente falou pra polícia não ir até o cume, onde tem as pedras lá, o círculo de pedra, porque a coisa fica lá. Só que eles descobrem que a polícia foi, que a polícia morreu, e ninguém mais tem coragem de chegar perto da coisa pra tentar derrotar, só os 3 professores. Então, os aldeões, que eram muito ignorantes, porque era uma comunidade muito pequenininha, muito ignorante, falavam errado, eles ficam com muito medo de agir, mas o professor e bibliotecário faz um discurso encorajador, dizendo que eles eram a única chance da humanidade, que eles precisavam agir, mesmo que fosse só um palpite, mesmo que não desse certo, eles tinham que tentar fazer alguma coisa. Enfim, eles vão até a montanha, só que chegando lá, só os 3 professores vão até o topo, porque é onde a coisa tá, e os aldeões ficam pra baixo.
e eles não têm coragem de ir, mas tudo bem, né? Porque se eles fossem, bem provável que eles mais atrapalhariam do que ajudariam, que de longe eles ficam horrorizados. Quando eles chegam lá, os 3 professores, o bibliotecário pulveriza o pó químico que ele criou lá, baseado nas instruções do Necronômico, e eles, enfim, conseguem ver. Os aldeões de longe estão observando os 3 professores. Nesse momento, o livro vai descrever na perspectiva dos aldeões, e eles estão vendo a coisa de longe. E é uma coisa gigantesca, monstruosa, com várias patas, com tentáculo, com olho pra tudo que era lado, com boca pra tudo que era lado, com metade do rosto de cabra, então super esquisito. E aí, aquela coisa com metade do rosto albino de cabra e olho vermelho, tava indo em direção aos 3 professores, e aí todo mundo tava com cagaço de morrer, porque eles tinham certeza que ia dar errado. Então aquele monstro tá se aproximando dos professores, e os professores começam a entoar um canto. De longe, os aldeões entendem uma coisinha ou outra, mas nada faz sentido no que eles estão falando, aquilo não é inglês. E aí, eles percebem que os 3 estão com o braço estendido em direção à coisa, cantando, parece uma música, e a coisa parece reagir a isso. Então aquela coisa, ela vai se aproximando do topo, vai se aproximando, mas ela não ataca os 3, porque o encantamento deles dá certo. E aí, aquela coisa começa a agonizar, e ela grita pelo pai, e ela diz, né, pro Yogg-Sothoth, em um idioma que com certeza não era inglês, mas ela chama pelo Yogg-Sothoth e ela diz: pai, você finalmente tá me vendo agora? E aí a coisa morre. Só que nunca mais a vegetação daquele lugar floresceu, nunca mais o cheiro sumiu completamente. As pessoas que continuaram morando naquela aldeia nunca mais tocam no assunto, na verdade elas parecem fantasmas vagando por aquele lugar, porque elas foram completamente traumatizadas por uma coisa que elas não conseguem entender, descrever. Enfim, quando os 3 professores se tornam a aldeia, o pessoal pergunta o que era aquilo, como que o velho Otley conseguiu invocar aquela coisa, que bruxaria que ele fez. Então o professor explica que aquela bruxaria era muito antiga, que eles tinham que destruir a casa do velho Otley, que o professor ia queimar o diário do Wilbur, e que era para destruir todos os pilares de pedra, todas as mesas, todos os círculos de pedra que a família Otley tinha criado, e que aquela coisa, aquele monstro não tinha sido invocado. Aquela coisa era nada mais, nada menos que o irmão gêmeo do Wilbur, o irmão gêmeo que ficou preso a vida toda dentro do porão e que agora tinha se libertado e enfim tinha voltado pro pai dele. Meu Deus do céu. Enfim, né, pra você ver que é um trauma na vida de uma criança ser abandonada pelo pai até quando são criaturas cósmicas. Porque, olha só, ele tava em crise existencial. Quando ele foi morrer, ele perguntou. Ele foi morrer não, né? Quando ele, enfim, sumiu, ele ainda se questionou. Pai, agora você tá me vendo? Você tá vendo o que eu tô fazendo? Tudo que ele tava fazendo era pra chamar a atenção do pai dele. Tadinho. Me deu dor. Mas enfim, agora sobre a adaptação japonesa, tem uma adaptação feita lá em 2007 que ela é mais ou menos um estilo experimental de stop motion. E quando eu digo experimental, é na verdade querendo dizer que eles não tinham dinheiro, eles tinham argila, eles tinham uma câmera e eles tinham um sonho, apenas isso. As animações feitas nesse stop motion são extremamente mal feitas, mas eu confesso que o roteiro e a direção são muito boas, porque a gente consegue interpretar boa parte da história apenas assistindo, já que boa parte da história não tem diálogos. É um senhorzinho contando para um viajante as coisas que aconteceram no vilarejo. Ele narra 3 contos do Lovecraft, um dos contos é o Horror de Dahmish, e ele vai explicando pro viajante o dia do nascimento do Wilbur, tudo que foi acontecendo, mas como é um curta-metragem, é muito curto e ele pula partes que são essenciais pra história, pra fazer sentido, pra você entender, e pra ampliar mais o horror, fica muito mais um horror visual do que um horror cósmico, um terror, uma coisa aterrorizante de você não fazer ideia de como aquela coisa existe. Em questão de direção da bizarrice, vamos falar assim, a direção de imagem, de ter criado a miniatura ali do Wilbur, metade monstro, é asqueroso, é nojento, não é um gore, lógico, mas é quase visceral, de dar agonia de você assistir aquilo dali. É muito, muito bem feito, o efeito prático do Wilbur derretendo é excepcional, mas é ridículo ver o irmão gêmeo do Wilbur, é muito feia aquela coisa, não é feia num sentido de, nossa, me causa repulsa, não, é feio, é mal feito, é isso, ponto. E uma coisa que eu achei muito
muito ruim é a questão de não conseguirem adaptar o horror cósmico mesmo. É muito difícil fazer isso, principalmente o Lovecraft. Porque da onde que vem o terror do Lovecraft? Vem da gente não conseguir entender o que tá acontecendo. Vem da gente só conseguir assimilar que tem uma coisa muito mais antiga, muito mais aterrorizante e poderosa do que qualquer coisa que o ser humano tenha conhecimento. E essa coisa quer voltar. Então isso que causa terror nas pessoas. O Lovecraft começar a descrever as criaturas e não fazer sentido na nossa cabeça. É isso que incomoda. E quando você tenta trazer isso pro cinema, quando você tenta trazer uma perspectiva cinematográfica, é muito complicado, porque como que você vai conseguir trazer a ideia de você não entender o que você tá enxergando e se sentir aterrorizado com aquilo? Sendo que quando a gente traz pro cinema, a gente tá vendo. Então, é muito difícil ficar bom, justamente porque a gente tem que enxergar o que a gente tá vendo pra se sentir horrorizado. Então, o horror já vem de outra coisa, não é mais da não compreensão. Não, a gente tá entendendo que é uma pessoa metade bode, metade pessoa, metade povo, tá ali estirada no chão. É bizarro? É bizarro, mas não é tão horrível como descrito no livro, como construído no livro, né? Além disso, pelo que eu pesquisei, esse experimento de stop motion que eles fazem, que não é um stop motion, eles fazem os bonequinhos de argila, de biscuit e fazem tipo fantoche, assim, sabe? É tipo os Muppets, só que com um bonequinho de argila. Pelo jeito foi experimental, tão experimental que não deu certo. E além disso, o que eu não gostei também desse stop motion é que tem umas partes que ficam muito cômicas. Por serem bonequinhos, tem como você fazer stop motion sem ser uma coisa fofinha, lógico. Só que eles fizeram de um jeito que é bizarro e fofinho ao mesmo tempo, não é assustador. E aí quando tá aparecendo o irmão gêmeo do Wilbur, e aí tem uns aldeões que ficam assustados, se abraçando, não é assustador aquilo, é só fofinho, engraçadinho. Então, desse conto foi a adaptação que eu encontrei, e eu achei curioso ser uma adaptação em stop motion, aí eu quis assistir, me arrependi um pouco, porque não valeu a pena, acho que vale a pena ficar só no imaginário mesmo, porque o livro é muito mais rico em detalhes, em descrição, e mais importante por isso, que no stop motion, tá? Nas adaptações cinematográficas não tem como você ficar só na descrição, você tem que partir pra ação. Poxa, você tá assistindo um filme, você não tá ouvindo um audiobook visual, entendeu? Você tem que mostrar as coisas, mas faltou muito detalhe. Talvez eles não tinham verba mesmo pra fazer, né? Mas enfim, eles tinham argila e um sonho e uma câmera, e é isso. E a minha consideração sobre o conto é o que eu mais gosto, a reviravolta no final, quando a gente descobre que o Wilbur tinha um irmão gêmeo. Isso pra mim é genial, maravilhoso, porque traz uma sensação de tipo, cara, aquela coisa tava o tempo todo aqui, o Wilbur não era humano, ele tava se passando por humano, e aquela coisa só não conseguiu se tornar humana como o Wilbur, mas ela nasceu de um ser humano, sabe? É um bizarro, assim, que incomoda. Tipo, caraca, tava o tempo todo aqui, tava o tempo todo debaixo do nariz de todo mundo, que era o irmão gêmeo do Wilbur, e ninguém percebeu isso. Porque o Wilbur parecia humano. O Wilbur parecia uma coisa que as pessoas conseguiam entender. E aquela coisa, não. Além disso, eu achei interessante também que nesse conto, Lovecraft usa a falta de... Ele sempre faz isso, né? Quem tem conhecimento acadêmico e tal, consegue desvendar os mistérios. E as pessoas ignorantes, geralmente pobres, favelados, galera de Nova Orleans, por exemplo, negros, árabes, essa galera que vão mexer com o misticismo. Enfim, já tem um discurso já racista. Eu não tô muito por dentro. Eu já ouvi falar que Lovecraft é racista, mas eu não tô por dentro da discussão pra ter o meu veredito sobre isso. Enfim, é só um parênteses aqui, só falei. Só trocando ideia com vocês. Se alguém já viu algo sobre o assunto, já discutiu, já chegou no veredito, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre Lovecraft ser ou não racista, quais são os pontos a favor e contra, porque eu realmente nunca debati sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante como que um homem ignorante daquele jeito, que falava errado, tinha tanto acesso ao ocultismo. Gente, como é que ele conseguia tanto livro? Assim, um dos indícios que diz no livro é que foi passando de geração em geração, que eram famílias que se estabeleceram lá e essas famílias continuaram mantendo relação entre elas, até chegar no ponto de todo mundo ser tudo esquisito. Tanto que tem um trecho que o bibliotecário olha pro Wilbur e ele pensa, nossa, se Deus Pan aparecesse lá em Damesh, fazia diferença, porque todo mundo é esquisito desse jeito por causa da consanguinidade, né? Mas enfim, achei essa parte engraçada. Eu só fiquei me perguntando como que uma pessoa tão ignorante, tão
tão pequena que nunca sai da comunidade tinha tanto acesso a coisas tão profundas e ocultas e pesadas, a ponto de quase conseguir invocar um deus que ia trazer todos os deuses pra cá, o panteão do caos. Mas enfim, né? Na minha cabeça era mais plausível um acadêmico ter mais acesso a esse tipo de informação do que um velho que é ignorantão, dono de fazenda, que trabalha com gado. Enfim, né, na cabeça do Lovecraft fazia sentido. Quem sou eu para questionar tanto assim? Mas o que eu mais gosto das obras do Lovecraft é como ele consegue, e isso acontece muito no Farol. O Farol é um bom exemplo de adaptação cinematográfica, de você trazer o horror da não compreensão. Vou sempre bater nessa tecla porque é o que vende o trabalho do Lovecraft, é de você não conseguir entender a fonte de todo o terror, de todo o terror puro mesmo, de todo o caos, de toda a insanidade. Não deixa as pessoas malucas porque é doido, é maluco, entendeu? É chapadão da ideia dele. Não é isso. É insano porque é tanta informação que você não consegue compreender e isso te deixa louco. E é isso que acontece com o Otley. Ele é um velho que vai ficando louco com o decorrer do tempo, de tanto que ele tentava entender aqueles livros. E o Wilbur tinha facilidade em entender os livros porque ele já era metade místico, metade uma criatura do caos. Então não era difícil pra entender o Necronômico. Até porque ele entende muito rápido as instruções pra cumprir o que ele devia. Só que ele precisava do livro lá na casa dele pra fazer o ritual. E o bibliotecário, por pura sorte, não deixou. Só porque ele ficou observando o Wilbur ler e ele sentiu que não devia emprestar o livro. Mas imagina só se ele tivesse emprestado. Foi por pura sorte. Mais uma vez, a humanidade continua viva e existindo por pura sorte. Isso eu acho muito legal do Lovecraft, porque assim, ele trabalha com essa sorte de tipo, nossa, por um acaso, o cara fez uma coisa que deu tudo errado pra quem tava tentando chamar os deuses antigos pro nosso mundo. Tipo, por um acaso. Se ele tivesse mudado uma coisinha, já teria dado tudo errado pra humanidade. Então nunca é algo que a humanidade realmente tenha noção que tenha feito pra mudar a situação. É sempre sorte, é sempre questão de sorte. Eu acho isso legal. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não se inscreve. Você só tá perdendo conteúdo de qualidade não se inscrevendo. Então se inscreve aqui, já aciona o sininho de notificação também, pra você ser notificado toda vez que eu posto vídeo novo. E me segue lá no Instagram também, porque eu sempre aviso quando sai vídeo novo, e às vezes eu posto um conteúdozinho lá bem amigos, pra vocês verem um pouco mais da minha rotina, um pouco mais sobre mim. Eu sou tímida, não posto tanta coisa assim, mas enfim, vocês vão estar lá pra me acompanhar. E se tiver qualquer mudança no Instagram, se tiver qualquer mudança no YouTube, se um dia a minha conta cair, a nossa comunidade vai estar lá fortalecida no Instagram. Então me segue lá no Instagram pra vocês sempre ficarem atualizados sobre o que acontece com o canal. E não esqueça de deixar um comentário, porque comentário e like são extremamente importantes pro engajamento do vídeo. Então, deixa um comentário. Ai, Ana, mas eu não sei o que eu vou comentar. Eu não tenho nada pra comentar, não tenho nada pra agregar. Não é pra agregar, meu amor, é pra gerar discussão. Se você não gostou do vídeo, fala que você não gostou do vídeo. Se você não sabe o que falar, comenta o primeiro emoji que aparece no seu histórico. Só deixa um comentário, porque isso faz muita diferença pro crescimento do canal. Sério, quanto mais comentários os vídeos têm, mais o YouTube entende que o vídeo tá sendo relevante pras pessoas e mais ele continua recomendando. Então é extremamente importante pro crescimento do canal que você deixe o seu comentário. Não importa se o vídeo é o melhor vídeo do YouTube, se o melhor vídeo do YouTube não gera comentário, não gera discussão, não gera like, o YouTube não entrega pras pessoas. Então a sua participação no canal é extremamente importante, não só assistindo, mas também comentando e deixando o like. É por isso que eu insisto muito nisso. Chega até a ser chato, mas é só pra lembrar vocês a importância que isso tem pro crescimento do canal, que faz toda a diferença pra mim. E pra você também, você que gosta do meu conteúdo, faz muita diferença pra você também, porque assim eu vou continuar produzindo vídeos pra você. E eu gostaria de deixar um último comentário. Às vezes a ignorância é uma bênção, principalmente quando se trata de Lovecraft, porque se a gente ficar sabendo de tudo que existe nessa loucura de universo, a gente fica louco. Mas enfim, é isso, esse é o vídeo de hoje. Beijo, tchau!